Bem, eu trouxe um primeiro vídeo fazendo uns sequilhozinhos aqui bem gostosinhos. Procurei fazer bem simples, espero que você tenha assistido esse vídeo, que você tenha gostado, dado seu like, compartilhado. Hoje eu estou trazendo esse delicado jarro também, com um chá, transparência. E também faço de forma bem simples, porque são delicadas peças, tirado foto de objetos reais, tá? Inclusive esse biscoitinho aí, eu mostrei, né? Não gosto de deixar faltar na minha casa, amo esses biscoitinhos. Espero de verdade que te ajude aqui, tá? Em primeiro lugar, não se esqueça de agradecer a Deus pela oportunidade de nos dar saúde e entendimento, sabedoria, para que a gente possa vir aqui dividir com você o que sabemos, tá? Então, boa noite, eu sou Dagmar, sou artesã e vamos aqui para essa delicada pinturinha, eu tenho certeza que você vai amar. Bom, eu vou começar essa pinturinha fazendo uma misturinha do amarelo ouro com o marrom. O marrom vai trabalhar bastante. Como são fotos tiradas de objetos reais, eu vou falando durante a pintura o nome das tintas. Vou pegar aqui, tem o amarelo ouro, o marrom, um pouquinho marrom. Não vou misturar todo esse amarelo, apenas um pouco. Nem veja que eu vou misturando e vou deixando aqui, ó. Gente, o risco, caso alguém goste e se interesse, dê uma ligadinha pro meu WhatsApp, tá? Eu sempre deixo o número na descrição. O pincel tá bem carregado na tinta. Eu vou começar desse pedacinho aqui, mas eu vou salvando, olha, eu vou deixar um pedacinho aqui e uma aqui sem, sacou? Porque é tão pequenininho, gente, que não deu nem pra marcar. Aqui eu ainda marquei. Aqui é o pincel número 10, tá? Da Condor. Olha, ele ainda tá meio barulhentinho porque ele está mais novo. Venho, passo aqui, ó, tá vendo? Desvio aqui, porque esse pedacinho ali é o amarelo puro. Já desfaz aí o risco do carbono, tá? Olha só. Começo daqui, desse pedacinho. E ver que agora eu já vim clareando um pouquinho, ó. Peguei a parte ali que tem menos marrom. Fica bonito o marrom com amarelo ouro. Aqui, tá vendo, ó? Vai clareando aqui. Ele vem caminhando mais ou menos até aqui. Pego um pinguinho apenas do marrom e ponho aqui, ó. Nesse comecinho. Então, eu de desencontro mais marrom aqui e mais marrom aqui, tá? E aqui para baixo, eu completo com a misturinha mais clara. Olha, você vê que eu pego mais na ponta de cá que tem menos marrom. Quando eu quero mais marrom, eu pego aqui. Um pouquinho do marrom, eu vou, ó, passar aqui. Vou lavar o pincel com a parte mais clarinha, do lado mais clarinho, eu passo aqui também nesse pedacinho. Um pouquinho só do clareador, ó, para clarear aqui um pouquinho mais, tá? Aqui tem 1, 2, 3. Esse aqui vai ter uma tinta branca aqui em cima, tá? E não vou passar tinta branca agora. Primeiro eu vou terminar de pintar. Um pingo do cerâmica. Eu vou deixar aqui com o amarelo ouro clareador. Vou misturar esse pingo. Não vou lavar o meu pincel nesse aqui, ó. Tudo vai chegando até essa marca aqui do fundo, tá? Vem parando por aqui.
Vou lavar o meu pincel. Vou passar um pingo desse amarelo ouro aqui. Já vamos trabalhando aí o lugar para tirar o risco, tá? Esses aqui, se não sair, não tem problema, eles são contornados com outra cor. Olha só que pingo do amarelo ouro. Avanço um pingo aqui para cima, passo nesse pedacinho aqui que está sem tinta, olha. E sigo, continuo, esse vem até aqui em cima, tá? Com o amarelo canário, bem pouquinho também, vou passar sobre esse amarelo ouro. Gente, essa corzinha eu vejo aqui, tá? No vidro, nesse jarro, ó. Amarelo ouro. Esse pincel sujo, eu vou passar aqui, ó. Muito bonitinha, por sinal. Um pingo do amarelo ouro puro. E vou trabalhar sobre esse aqui com cerâmica. Olha o pincel número 6. Vou clarear mais isso aqui com o amarelo ouro. Não vou mexer aqui nesse agora. Venho pro lado de cá. Todos esses riscos aqui, tirando desse maior aqui. Todo esse lado eu vou preencher aqui, ó, preencher não, né? Vou passar, pego mais clareador, pego mais amarelo ouro e vou passar aqui em todo esse canto. Rapidinho, para não secar, tá? O tempo hoje não tá tão quente, mas mesmo assim seca, né? Pode ver que tá vendo, ó, começa a criar bolinhas, essas bolinhas é porque está secando, tá? Ele vem aqui, ó, tá? Vou usar mais ela, por isso que é legal a gente calcular a quantidade de misturinha para fazer e não estragar, né? Não estragar. Com o amarelo ouro, vou trabalhar um pouquinho aqui com o pingo do amarelo canário. Vou trabalhar essas duas cores, ou melhor, essas três cores, né? Olha. E venho espalhando, misturando mesmo essa tinta, tá? Restinho da misturinha, ela para também aqui nessa marca do fundo. Com o amarelo canário, aqui, porque esse pedacinho é mais clarinho. Olha aqui. Aqui também vai ter um com a tinta branca. Com o marrom, lavei o pincel e do pincel. Eu vou circular aqui. Ele tem um contorninho aqui bem certinho. E eu vou tentar fazer pinguinho de marrom, quase nada. Deixo aqui, ó, é nada, tá? Vou fazer uma aqui no meio. Seguindo também o primeiro desenho. Olha, sem tirar o pincel do lugar. Tem essa voltinha, quando chega um pouquinho aqui embaixo, eu vou fazer aqui um detalhe que tem ali. Aqui eu faço isso, ó. Aqui ele vem. É o marrom que eu vejo ali. Olha, fecho aqui. Na pontinha do pincel, esse ladinho, ele vem aqui, ó. Arrumo aqui.
sem apanhar tinta, com ele assim, ó, deitado, eu vou passar aqui no meio, vou acertar aqui, ó. Lavo o pincel, pouquinho do amarelo canário, vou trazendo ele até aqui, ó. Até aqui, ó. Até esqueci que tinha ali no prato, gente. Ele vem aqui, um pouquinho desse amarelo canário, vou acertar isso aqui, que ele para por aqui, tá? Ó, deixando um pedacinho mais escuro, pedacinho mais claro, pedacinho mais claro. Com o amarelo ouro, um pouquinho desse canário, eu vou trazer ele aqui, ó, diminuindo esse contorninho. Esse pingo do amarelo canário, ó, ele vai crescer até aqui, ó. Um pouquinho do amarelo canário, um pouquinho do clareador. Esse pedacinho aqui é clarinho, veja que eu deixei sem tinta nenhuma, tá? Como aqui. Amarelo canário puro. Eu vou passar bem aqui pertinho dessa lateralzinha aqui, ó. E aqui tem um amarelo ouro, acerto aqui. Com o amarelo ouro, um pouquinho do amarelo canário. Um pouquinho dessa misturinha. Gente, tem tinta que a gente só descobre aqui, ó, tem cor que a gente só descobre fazendo. Olha, um pinguinho do amarelo ouro, um pinguinho do canário, olha. Então, não tem aqui para onde fugir não, tá? É a gente seguir e pronto. Com a tinta branca, olha, vou pegar assim, ó, pincel em pé. Desse ladinho aqui, a tinta branca. Esta tinta branca, ela vem se afinando para cá. Essa tinta branca, a gente, no finalzinho, a gente vai clarear ela ainda mais, ó. Ela vem se afinando para cá. Desse pedacinho aqui, ó, tá marcadinho aqui. Eu vou caminhando aqui para cima, depois eu venho com um pincel pequeno. Quer dizer, o 0, né? Porque esse aqui já é o 2. Olha, pinguinho do marrom, tem pouquinho. Esse marrom sai. Vou pegar um pouquinho mais, porque aqui é maiorzinho. Mas eu continuo com o pincel número 2, tá? Esse marrom vai sair daqui, ó. Ui, engoli a tinta branca, gente. Olha, agora vou espalhar. Lavo o pincel rapidinho e vou acertar essa tinta branca que eu baguncei, tadinha, a vida dela aqui, ó. Do marrom, eu vou pegar daqui. E olha lá, o pincel tava sujo de branco, eu nem vi. Olha, vem diminuindo. A voz também. Ela diminui para aqui. Aqui é o marrom. Eles se encontram aqui. Como eu baguncei a tinta branca, eu parei para arrumar, né? Ó.
É lindinha linda. Essezinho aqui da série 421, eu não gosto dele porque ele é muito molenga. Mas o que eu fiz? Eu vim aqui na pontinha e cortei, tá vendo? Na lateralzinha e aqui, ó, no comprimento. Aí ele ficou mais firme, eu não gosto, eu comprei para experimentar. E vem com um pingo da tinta branca aqui, ó. Tá vendo? É, mesmo assim ele ainda ficou mole, aí eu não gosto. Eu gosto de pincel duro não, tá? De cerda dura, eu gosto de pincel de cerda firme. A tinta branca. Essa tinta branca para por aqui. Mas olha, veja que é um contorno, gente. É um detalhe tão mínimo. Amarelo ouro com clareador. Porque eu vou passar aqui, que é clarinho. Pincel número 2, tá? Ó. Com o pingo do canário sobre. Posso até passar aqui. Aqui tem um contorno, como eu te falei, com a tinta marrom igual ali, tá? Tinta branca. A branca sai daqui, ó. Mas em algumas partes elas ficam mais apagadinhas e em outras partes elas ficam mais vivas, tá? Então, a parte que for mais viva, a gente reaviva. A parte que for mais suave, a gente deixa, tá? Um pouquinho do amarelo ouro com marrom, porque aqui embaixo ela tem uma corzinha. A tinta voltada aqui pro corpinho dele, eu vou fazer, ó, um contorno como eu fiz do outro lado. É um mínimo contorno, gente, tá? Nessa partezinha aqui meio arredondada, tem o pingo do marrom aqui perto dessa tinta branca. Ela vem parando aqui. E aí, ó. Mas essa aqui segue, tá? Essa aqui segue. Não segue até aqui embaixo. Ela vem parando por aqui. E fica esse detalhezinho aqui. Você vê que um é diferente do outro. Lavo o pincel com o amarelo canário. Vou clarear aqui um pouquinho do amarelo ouro. Vou dar uma corzinha nesse amarelo canário. Uma brochinha número 0 com o marfim. Eu já vou começar aqui com o marfim. Olha, sempre seguindo, tá? Esse marfim, ele começa aqui mais ou menos. Clareador, mas eu preciso seguir o detalhe aqui do corpinho dele, tá? Ó, passa um pouquinho também por aqui, ó. Vê que a tinta ficou no formato do corpinho dele, tá? Aqui tem um pedacinho certinho. Aqui tem um pedacinho certinho. Vou pegar aqui, ó, direto, tá? E a tinta ainda me faz passar vergonha não ficando, é mole. Tá cansada, filhinha? Eu que tô trabalhando, você que se cansa.
Depois eu acerto esse pedacinho aí, ó. Vou tentar aproveitar esse restinho aqui, ó, do amarelo ouro, um pouco do marfim. Eu vou seguir aqui, ó, com o marfim e esse pingo do amarelo ouro. E venho aqui também. Aqui cada pedacinho vai ficando de uma cor, tá? Aqui tem esta corzinha. Esse pedacinho mais clarinho é mais por aqui. Depois vai ter aqui ainda um tonzinho de marrom, bem pouquinho também, tá? Pinguinho apenas também, do siena natural. Vou botar aqui, ó, pra você ver que realmente é pouquinho. E veja que tem aqui, ó, uma marquinha com lápis que eu deixei. Eu vou sujar aqui, ó, o pincel apenas e marcar. Vou pegar esse restinho dessa misturinha do amarelo ouro com marrom sobre esse siena natural, pouquinho. Com esse pinguinho apenas da misturinha do amarelo ouro com o marrom, que já quase não tem, mas a gente pensa que não tem, né? Olha, veja, tá vendo, ó? Esse aqui é mais escuro do que esse, tá? Vou pegar um pouco do marfim, vou botar aqui nesse pingo do amarelo ouro clareador, vou raspar esse restinho aqui e venho, tá vendo, ó? E agora eu vou passar sobre tudo isso aqui. Mais clareador, porque é uma base, a gente trabalha mesmo. Aqui no meio, pode fazer com movimento circular, tá? Porque o que a gente tinha que marcar, já está marcado. Aqui pode ir com o pincel, vai e vem, volta, sobe, desce. Apenas nesse pedacinho aqui é que eu venho com o marfim. Aí eu já evito de sujar essa parte aqui pintadinha, tá? Ó, marfim, pinguinho do amarelo canário. E assim eu sigo aqui com esse restinho de mistureba. Veja um caquezinho ali, tá? Um caquinho, bem pouquinho, ó. Vou espalhar todo com o clareador. Na direção desse, eu venho, olha, até embaixo. Parei aqui e segui aqui, ó. E agora eu vou aumentar isso aqui um pouquinho, espalhando só, sem pegar mais tinta, tá? Bonitinho, né? Peguei um pouquinho daqui e espalho aqui com o clareador. Sujo nessa misturinha do amarelo ouro com o amarelo com o marfim. Faço essa misturinha agora aqui, ó. E sigo aqui, ó, também. Tá vendo, ó, a marca aqui? Pois é. Lavo a brochinha para tirar esse tom mais escuro com o amarelo canário, um pouquinho desse restinho de do amarelo ouro, seguindo aqui, ó, porque agora esse movimento aqui, essas tintas tem, tá? Ó. Um pingo do siena natural, vou sujar nesse pingo do amarelo ouro. E aqui, ó, eu tenho esta corzinha, aqui eu tenho essa corzinha.
só um pouquinho a mais. Aqui eu tenho essa cozinha. Espalha mesmo, tá? E aqui também. Pra cima e pra baixo, olha, o movimento, tá? Pra cima e pra baixo. O marfim está aqui. Marfim na pontinha aqui da brochinha, ó. Vou pegar, olha, um pingo, tá? É um pingo mesmo, gosto de botar aqui para você ver, olha a quantidade. Vou dividir aqui, ó. Tá vendo? Com esse clareador sujo já de outras cores. Nesse meiozinho aqui, é essa cor. Ele vem de um lado ao outro. Esta aqui vem só por aqui. Aqui só um pouquinho. E agora eu vou completar com o amarelo canário, pegando esse clareador sujo de todas as cores, tá? Que bonitinho, gente. O amarelo canário. Pinguinho do cerâmica. Esse pedacinho aqui. Com o cerâmica. Aqui. Esse pedacinho que tá aqui é da madeira que eu deixei, tá? Pra quando eu fizer o acabamento, não borrar aqui a minha pintura. Então, eu gasto logo todo esse cerâmica aqui. Sobre esse cerâmica, eu venho pingo, com um pingo mesmo do siena natural, ó. Siena natural aqui, com o amarelo canário. Olha o amarelo canário. Pingo do amarelo canário, ele vai sair daqui. É um pingo, eu vou sair daqui, ó. Aqui tem um pedacinho sem tinta nenhuma, olha. Eu saio daí. Espalho bem, tá molhadinho. Aqui não precisa clareador. Antes que toda essa tinta seque, com um pouquinho do marrom, em um contorno. E eu preciso de um pincel de cerda firme. Esses contorninhos não pode ser feito com um pincel de cerda mole. E precisava também pelo tamanho dele. Então, o que eu fiz? Peguei o número 2, mais novo, que tem a cerda mais firme, tá? Olha aqui, é o marrom. Vou pegar esse pouquinho, vou virar minha mão aqui, ó, tá? Espero não ficar com a mão aí na frente. Vou seguir com esse contorno até aqui. Tudo isso aqui embaixo é contornadinho. Com o marfim, daqui pra lá o marfim, tá? Com um
do marfim, eu vou clarear aqui um pouquinho só. Olha, agora é só o marfim. Eu vou deixar secar aqui um pouquinho, porque se eu fizer agora, eu vou botar muita tinta sobre tinta e eu não vou conseguir nada aqui. Tá vendo um desenho que tem aqui, ó? Siena natural, tá, ó. Igual um pingo grande de água quando tá caindo da chuva, aquele pingão. Com a tinta preta. Aqui o pincel número 0. Vou pegar aqui bem fininho, tá? Esse contorninho aqui. Pincel em pé, porque assim eu consigo, tá? Pega a tinta, deixa no pratinho, limpa no pano, com a tinta voltada para aqui. É um espaço pequeno daqui, ó. Com essa tinta preta. E venho até aqui, dou uma paradinha, bem rentinho, essa tinta preta eu sigo aqui, ó. E vou fazer, ó, uma barriguinha aqui, ó, bem suave, delicada. E vou emendando aqui. Lavo o pincel com a tinta marrom. Sobre esta tinta preta, eu vou passar esse marrom. Olha só. Só em cima dessa tinta preta, tá? A gente tem que olhar muito, 1.000.000 de vezes para descobrir as cores aqui. Esta aqui. Aí eu faço uma baguncinha, assim, ó, pra cima, tá? Pouquinho. Lavo meu pincel com o ocre ouro. Eu vou passar esse pingo do ocre ouro aqui dentro. Bem pouquinho. Olha, esse ocre ouro deixa apenas um sujinho aqui nessa, tá? Veja que eu passo por fora desta marca que eu fiz com a tinta preta e o marrom. E agora quase que eu passo esse ocre ouro sobre as duas cores. Ficando apenas quase a manchinha. Esse ocre ouro e vou passar sobre esse pedacinho aqui, ó, da tinta preta. Com o marrom, pouquíssima tinta. Vou pegar na direção desse aqui, desse cinza lunar, tá? E vou fazer aqui, ó, pouquinho só mais claro, tá? Mais clareador do que outra coisa, porque eu venho com tinta aqui em cima. Tem tá vendo aqui? Uma marca? Eu venho com esse marrom. Eu venho com esse marrom.
Você lembra que eu disse que ia ter umas marquinhas, né? Então, agora a gente vai fazendo essas marquinhas. Tem umazinha aqui, sobre leve, olha, o pincel nem encosta no tecido, tá? Eu faço isso aqui com o marrom. Lavei o pincel com um pouquinho apenas do siena natural. Aqui é um pedacinho com esse siena. Eu lavo o pincel. Aqui, vou passar esse amarelo ouro. E vai secando, tá? Porque eu quero ali mais, esse marrom aqui mais seco. A tinta preta é um pingo, é uma linha de costura, porque eu vou fazer um contorno aqui embaixo desse marrom. Um pouquinho de tinta. Esse contorninho vem parando por aqui. Olha, eu venho com ela daqui. Vem até aqui. Com esse marrom, eu vou dividir essa tinta preta que eu passei agora e aqui, fazendo também um contorno. Mas eu venho com esse pedacinho primeiro até aqui, ó. Paro com esse marrom aqui. Saindo daqui, eu vou dividir isso aqui, ó, em dois contornos. Vem com esse contorno. Aqui eu estou entre a tinta preta que eu passei agora e o marrom. Ele chega até aqui, ó, desse ladinho. Quando eu chego aqui, um pouquinho do amarelo ouro junto com esse marrom. Ficando um contorno mínimo aqui. Aqui é o marrom. Aqui é o amarelo ouro sobre o marrom. Aqui é o marrom. Aqui é o amarelo ouro sobre o marrom. E entre essas tintas tem o amarelinho, mas como eu falei, não adianta fazer agora, né? Porque senão eu vou aqui bagunçar tudo e não consigo. Com o siena... Com o amarelo canário, eu vou passar nesse pedacinho entre a tinta preta que eu passei agora e o siena natural também, tá? Ó, pingo de tinta, tá, gente? A gente aqui já está trabalhando com tinta sobre tinta, por isso o mínimo de tinta aqui possível, tá? Ó, ocre, que ocre, Leomar. Lavo o pincel, vou passar o amarelo ouro nesse pedacinho aqui. Não peguei clareador porque ela está ralinha. Aqui é o amarelo ouro. Tem uma pelanquinha aqui, ó. Limpo o pincel e venho com um pouquinho
do amarelo canário. Espalho bem essa tinta. Vou passar desse lado juntamente com o amarelo ouro. Preciso disso aqui um pouquinho mais escuro. E com o siena, veja que eu vou dar uma corzinha aqui também, olha. Vou passar aqui, ó, entre esse marrom. Só esse pouquinho, olha, entre esse marrom e a tinta preta. E um pouquinho desse amarelo ouro aqui. E agora eu posso passar mesmo aqui, ó, sobre, tá? Deixando só o contorno com o marrom que eu deixei, tá? Aqui não entra tinta branca, pelo menos eu não vejo tinta branca nenhuma aqui. Eu vou fazer aqui, ó, um detalhe que eu vejo, trazendo o mínimo só pra cá. Deixando esta pontinha aqui. E aqui também, ó. Deixando essa marquinha aqui. Vou fazer esse contorninho mínimo aqui. E vou trazer até aqui embaixo. Esse pedacinho aqui vai ser com a tinta branca, tá? Pingo do amarelo canário aqui, olha, nesse meio. Aqui tem um detalhezinho com a tinta preta. Com o pincel número 0, na pontinha do pincel, aqui tem um contorninho bem fininho com essa tinta preta. Com a tinta voltada aqui pro lado do pano, gente, cuidado, bem, muita calma nessa hora, tá? Imagina uma linha preta de costura na máquina, é na máquina, tá? E eu borrei, eu falo tanto e acabo borrando. E também nesse momento é o que eu digo, é a hora pra gente aqui, ó, se ligar com o nosso Deus, conversar com Ele, contar dos nossos problemas, porque quando a gente conversa com Deus, é um momento pra gente, né? Realmente aqui se desligar do mundo, tá? Se tiver medo aqui de fazer o seu trabalho, peça a Ele para te ensinar, para te dar paciência, te orientar, te mostrar o que precisa, que às vezes você não vê, mas Ele sabe exatamente o que você precisa aqui, tá? Esse pedacinho aqui é todo pretinho. Saio dessa pontinha pretinha e caminho com ele. Nesse pedacinho aqui, na direção da alça. Com o pincel 0 da Condo, olha, 3 zeros, tá? Próprio para contorno. Eu sigo com esse pincel. Caso você não tenha o cinza lunar,
Use o azul inverno, tá? É bem parecido, gente. Fica difícil, não fica ruim, não. Usa com cinza claro ou faz misturinha aí, conforme você acha que fique legal, tá? Porque com esse cinza lunar eu vou sujar aqui, olha, um pouquinho apenas. E vou caminhar um pouquinho aqui, olha, pegando um pouquinho apenas desta tinta preta aqui, ó. Aqui eu vou dividir essa tinta preta que eu passei com o cinza lunar, tá? Aqui já faz parte da transparência. Já vou deixando bem, olha, diminuindo esse cinza lunar. Lavo o pincel, pouquinho da tinta branca, eu venho passando sobre esse cinza lunar, ó, diminuo aqui, aqui tá vendo? Eu faço assim, ó. Vou seguir com essa tinta branca sobre o cinza lunar. Vou diminuir essa tinta preta com essa tinta cinza lunar e a tinta branca. Com esse contorninho aqui é mínimo, tá? É mínimo. E veja como eu venho, olha, diminuindo essa tinta preta aqui, tá? Ainda estou com o pincel zero. É fino demais isso aqui, é delicado, apesar da cor, tá? Pego, deixo no pratinho. E vou só fazendo uma cozinha suave, delicado, tá? Delicada. Olha. Espalha bem. E veja que espessura ficou essa linha, ou essa linha. Essa tinta preta. Vou lavar o pincel com a tinta preta. E um pedacinho com cinza lunar. Um pinguinho apenas do cinza lunar. Lavo o pincel com a tinta branca. Vou diminuir também isso aqui, ó, para você ver como é fininho. Fininho. Cinza lunar. Ele vai pegar aqui, ó, deixando esse pedacinho mais reto. Ainda não pego o clareador, tá? Um pouquinho do cinza lunar aqui. A tinta preta sobre o cinza lunar. Aqui, olha, com a tinta branca. Esse pedacinho aqui é bem branquinho, por isso, quando secar, na hora do acabamento, eu vou reavivar aqui, tá? Mas ainda assim dá pra ver, né? Ó, tinta branca, tá? Que é com a tinta branca, então eu já deixo também bem branquinho isso aqui, tá? E ele avança aqui um mínimo para cima dessa tinta. A tinta branca bem ralinha, é uma aguinha quase, tá? Só não pode ser tão rala a ponto de escorrer, né? Aqui. Com o cinza lunar bem ralinho também. Fiz aqui para ter uma noção, pra gente não se perder, você também. Mas aqui em cima não tem, por isso eu vou começar a fazer daqui.
Estou com o pincel número 6 ou 8, desculpa aí, gente. Porque é um pedacinho grande, eu vou usar esse aqui, tá? Olha, esse pedacinho aqui que eu estou passando o cinza lunar, eu vou trabalhar com ele e a tinta branca. Vou passar esse desse ladinho aqui, nessa parte aqui de baixo. É um mínimo, o cinza lunar ele é bem forte, a gente pensa que não, mas é bem forte. Passo até mesmo sobre esse que eu passei aqui primeiro, tá? Com esse mesmo aqui, eu venho, olha, você vê que aqui tem 1, 2, 3 riscos. Nesse segundo, eu vou puxar aqui, cuidado para não apagar esse risco, porque aqui o detalhe é feito depois de tudo aqui pronto. Aí quando tiver que passar aqui em cima, passe com a mão leve, tá? Para não marcar, para não desmarcar, é o contrário, olha. Saio daqui, veja que é pouquíssimo e é fácil, não é difícil aí para você se perder, tá? Olha, venho na direção do segundo risco, olha, 1, 2, 3. No do meio é que eu puxo esse daqui. Aí, veja que eu vou esfumaçando, pincel em pé de lado. Passei do primeiro aqui, do meio, passei um, no segundo eu puxei até aqui. Agora, no terceiro, eu continuo aqui, mas ele para por aqui, tá? Ele não segue igual o outro, ó. Ele para por aqui. Vou lavar o pincel, pego daqui, respeitando o contorno com a tinta preta. E vou trabalhar sobre esse cinza lunar. Vou seguindo, tá vendo aqui, olha a ordem do desenho, tá? E veja como ela tá ralinha, que quase não dá cor aqui no tecido. Aqui não dá pra ser com a brochinha, aqui tem que ser mesmo com o pincel. Depois eu venho com o pincel menor para marcar mais, tá? Esfreguei bem o pincel aqui. Vou pegar aqui, ó, no meio desses dois, trazendo até aqui, ó. Pego um pincel menor, porque esse 8 não tá dando para chegar ali. Então, eu venho com o pincel 2. Vou seguir na mesma posição aqui, ó, na direção desse, diminuindo esse desenho. E agora, entre esses doisinhos aqui, eu vou passar essa tinta branca. Para por aqui. Essa vem até aqui, ó, bem clarinha, mas vai ser preciso reavivar essa tinta branca, tá? Vou pegar mais um pouquinho, olha, do cinza lunar. 1, 2 e 3. No primeiro, faço um contorno, praticamente, tá? Esse contorno vem parando, olha, por aqui. Esse para por aqui,
Com o pincel, sem lavar, sem pegar mais tinta, eu vou pegar daqui, entre esses dois, e todos seguem o desenho, né? Você vê que todos seguem o mesmo desenho do corpinho dele. Esse aqui, ele vai passar também por aqui, bem fininho. E vindo pra cá. Vou passar um pouquinho desse cinza por aqui, ó. Um pouquinho dessa misturinha do clareador, quase nada. E vou trabalhar aqui. Pego aqui, ó, tá vendo? Sigo esse risco que tem aqui. Pego daqui e venho também fazendo, olha, esse detalhe aqui eu fiz agora, tá? Com mais clareador do que a tinta, eu vou bagunçar aqui, olha, um pouquinho. É uma baguncinha mesmo que eu faço aqui. Certo aqui. Aqui está a tinta branca, né? E com essa ainda baguncinha, eu deixo aqui, ó. Vou marcar a terceira linha. Ela vem, quando chega aqui, olha, ela faz quase igual o desenho dali, tá? Quase, ó. Bonitinho, né? Eu vou pegar aqui no terceiro e venho caminhando com ele lentamente, suavemente, sem deixar muito. Aqui, veja aqui, ó, tem um detalhezinho, tá? Olha só aqui, diferente desse. Veja que aqui tem um que ficou sozinho. Vou pegar ele e vou trazendo também até aqui, ó. Bom, agora acho que acabou, né, ali, ó. Vou pegar só um pouquinho mais, misturo e vou trazendo ele aqui, ó. Para também por aqui, tá? Esse para aqui, esse vem para aqui, e é assim, cada um vem de um jeitinho. Agora eu vou completar essas partes aqui com a tinta branca, mas eu vou continuar com esse pincel. Não vou pegar o clareador, minha tinta está bem aguadinha, cuidado para ela não escorrer, tá? Aí no tecido. Tô fazendo aqui, olha, o possível para não desmarcar esse pedacinho atravessado aqui, tá? E vou preencher todos esses pedacinhos até esse aqui, tá? Esse pincel sujo, eu vou trabalhar ele aqui. Olha, como eu fiz com cinza lunar, eu faço com a tinta branca sobre também, tá? Olha só, que pingo vai ficando, apenas um trabalhadinho aqui em cima, tá? E aqui também, olha, eu vou unir esses três aqui, ó. Deixando bem suave aqui.
diminuo esse aqui também. E todos esses efeitos são arrumadinhos com a tinta branca, tá? De cerâmica, olha, não nada, vou botar aqui, mais clareador, lavo o pincel, mínimo mesmo, gente, olha, é o mínimo. Vou tirar aqui, ó, um pano, passa um, passa dois, passa três, e nesse aqui eu vou fazer esse, olha o movimento do pincel. É um pingo, gente, é um pingo, tá? Olha, que pouquinho. Vou caminhar com ele até aqui embaixo, olha. Não, nada de tinta, tá? Ficou muito bonitinho isso aqui. Com um pouquinho desta aguinha da tinta branca. Agora eu estou com o pincel número 2, tá? Só um pouquinho mais limpo no pano, porque eu vou trabalhar juntamente com essa tinta branca aqui, tá? Aqui, ó. Mas essa para aqui, tá? Essa não desce como a outra. Limpo o pincel com a tinta branca, eu vou trabalhar esses dois. Com esse pinguinho aqui de nada, eu vou dar esta corzinha. Aproveito esse restinho e passo aqui, para voltar aquela cor bonitinha, tá? Só um pouquinho mais nada. Aqui, ó, vou fazer uma marquinha. Vou fazer aqui, ó, também. Faço até chegar aqui. Venho sem tinta, quando chega mais ou menos aqui, ó, nesse pedacinho, eu faço também mais pelo meio dessa tinta branca, tá? Vou só botar mais um pouquinho. Opa, não veio nada, gente, ó. Limpo o pincel com a tinta branca ralinha. Eu vou trabalhar aqui também. E venho, ó, acertando aqui. Com o pingo da tinta branca, deixo todo aqui e vou, ó, pra baixo, assim, tá? Deixando um contorninho ali. Pouquinho do cinza lunar, limpo no pano e vou arrumar aqui, ó, entre essas duas. Vou arrumar aqui entre as duas, a tinta branca e esse rosadinho. O cerâmica, né, ele fica meio... Fica uma cor bonita, eu gosto. Esse pincel sujo, vou trazendo aqui, ó. Vou brincar com esse pincel aqui. Vou brincar com esse pincel aqui, dando mais uma arcozinha no que eu fiz primeiro, tá? Pincel número 0. Você vê que aqui tem um bocadinho de risco. Então, aí você dá uma prestadinha aí na atenção. Dá uma atençãozinha especial aqui, porque eu vou marcar aqui risco por risco, pedacinho por pedacinho, que é para não a gente não se perder mesmo. Com cinza lunar puro, eu começo marcando esse. Aqui, ó, isso aqui tudo é risquinho que aparece aqui pra mim.
pincel número 0, bem pequenininho, saio daqui, pincel número 0, bem pequenininho, vou sair com esse daqui, olha. Aqui tem um detalhezinho quase igual a esses dois, só que é pequenininho, tá? Aqui tem outro, olha. E aqui tem um pedacinho. E aqui tem um pedacinho, que junta com esse que eu fiz primeiro. Esse pedacinho perto dessa tinta branca, eu só vou passar aqui o pincel sujinho, esse que tá na minha mão, que é o 0, pequenininho, tá? Vou contornar essa lateralzinha aqui, ó. Aqui foi com a tinta preta, aqui é com essa mesma cor, porque eu vejo, gente, ali um cinza lunar, então a gente segue a cor que a gente vê, tá? A pintura é aos olhos de quem vê. Às vezes eu vejo um cinza lunar, você olha, vê um azul inverno, tinta preta, não é. Esta alça, ó, peguei tinta nenhuma, como é que eu quero marcar o que, né, gente? Aqui é o cinza lunar. Depois eu venho com um pouquinho da tinta preta aqui em cima, saio dessa aqui, ela vem aqui, ó. Esse cinza lunar, ele vai passando por aqui, ó, para aqui, mais clareador do que o cinza, ele parou aqui e agora eu começo aqui. E ele vem entrando aqui, tá vendo, ó? Vou passar aqui, olha, nesse pedacinho. Enquanto ali seca, ó. Aqui é o cinza lunar. Logo em seguida, com a tinta branca bem aguadinha, trabalho esse cinza lunar, tá? Olha só que pingo. Aqui na alça é mais cinza lunar e a tinta branca que eu vejo, gente. Então, fica, tá vendo? Olha, bem suave aqui, tá? Só pelo meio. Vou circular esta parte aqui, um pouquinho mais largo. Pode ver que eu estou fazendo com o pincel número 2, clareador do que tinta. Eu vou fazer, lembra a baguncinha que a gente fez ali? Nós vamos fazer aqui também. Olha, venho, quando chega aqui, ó, faço uma baguncinha aqui, ó. Vou limpar o pincel com a tinta branca nessa parte aqui de baixo, ó, que não tem tinta lunar. Clareador, vou sujar um pouquinho essa tinta branca. Com esse pincel, eu vou por aqui, ó, fazendo uma corzinha também e trabalhando um pouquinho também. Com a tinta branca, tá? Fininho, fininho. O mínimo de tinta, essa tinta é forte, a gente pega um pouquinho, ela se salienta aqui, ó.
secar, eu vou diminuir isso aqui. Veja como ficou com esse pincel e essa aguinha da tinta branca. Continuo com ela até aqui embaixo. Tinta branca. Vocês vieram jantar, foi? Tinta branca. O cinza lunar, vou sujar aqui um pouquinho sobre a tinta branca, tá? Fazendo manchinha. Essa manchinha. Pingo da tinta branca. Vou pegar circulando aqui essa primeira que eu fiz. Né, filhinho? Você veio jantar, foi? Baguncinha aqui, baguncinha ali, e assim ela vai secar. Aqui, já está seco. Pinguinho do lunar, clareador. Começo por aqui. Pingo da tinta branca sobre o lunar. Eita, peguei a tinta aqui, gente. Tinta branca sobre o lunar. Vem até aqui. Essa misturinha do lunar com a tinta branca. Não, nada de tinta, tá? Aqui é tudo pequenininho. A gente fica meio que perdida. Vou fazer logo esse pedacinho aqui com a tinta branca, para não correr o risco de cobrir, ó. A tinta branca aqui. E a tinta branca sobre o lunar. Aqui a tinta branca por aqui é sobre o lunar. Aqui é sobre o lunar. Agora, sem lavar o pincel, vou pegar um pouquinho do cinza lunar puro e passar sobre aqui, ó. Pra tentar alcançar a cor que eu vejo ali, tá? Aqui, ó. Cinza lunar sobre a misturinha. Venho com o cinza lunar puro, um pouquinho do clareador e vou passar sobre esta tinta branca aqui, ó. Vou limpar o pincel, volto com o cinza lunar puro aqui em cima. Então, assim a gente vai aqui descobrindo. Aqui tem um pedacinho da tinta branca, mas depois eu venho e passo sobre, tá? Aqui é mais escuro. Aqui eu acerto. E esse cinza também, nesse pedacinho aqui, eu acerto. Aqui, ó, com essa tinta branca, vou passar sobre tudo aqui.
essa tinta branca, passo, tá vendo, ó? Vou passando aqui por cima dessas que eu fiz agora, tá? Vou deixar tudo secar. Com o pincel assim, olha, em pé. A tinta aguadinha. Vou espalhar toda aqui, ó, toda. Bato aqui também no meu paninho. Aqui. Olha o barulho, gente. Eu não gosto de barulho de pincel no tecido. Eu tenho a impressão de que tá rasgando. Aqui, ó. Pincel sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Pingo, tá? É um pingo. Esse pincel número 6, a cerda dele não é tão macia, mas é o que eu preciso aqui. Porque eu vou começar avivando essas tintas brancas. Às vezes o acabamento demora mais do que a pintura toda em si. Eu vou parar aqui, olha, pertinho desse detalhe que eu fiz. Não passo sobre isso aqui com o pincel do lado, assim, ó, de lado, tá? A minha mão vai flutuar aqui em cima, olha, vai flutuar aqui em cima. Precisa aparecer o que está embaixo, tá? Quando eu chego desse ladinho aqui, eu vou apertar o pincel, porque aqui eu preciso dela tão clarinha quanto aqui, tá? Então, olha. Agora eu vou espalhar essa tinta. Ela aqui é branquinha. Limpo aqui no pano. Eu vou seguir com essa tinta branca, ó. Esse pincel, ele nem está com a cerda mole demais e nem dura demais, tá? Tá no meio termo e é o que eu preciso aqui. Eu venho com ela aqui, ó, na direção quase ali do contorno, com a tinta preta que foi feito, tá? Então, olha, esse detalhe aqui pra lá, tá vendo, ó? Eu venho passando quase no meio de tudo isso aqui. Vou pegar ela aqui, ó. Aqui é clarinho. Vou levantar a mão passando, olha, sobre esse amarelo ouro que eu acabei de passar aqui com o marrom, porque ela vem, olha, a barriguinha, tá? Porque aqui, gente, não tinha como riscar, né? Eu ia apagar de qualquer forma, mas você vê que não é difícil, tá? Só esse pinguinho limpo no pano. Esta aqui não é tão branca quanto a do outro lado. Essa para aqui. Pincel número 0, olha, faço logo aqui que é branquinho. Passei um pinguinho do marfim. E venho com esse pincel, tá vendo? Olha, brincando com ele pra cá, sem acrescentar muito, nem pra frente, nem pro lado. Vou passar aqui, que é tinta branca. Aqui é um pedacinho da tinta branca. Não estou usando aqui o clareador, não tem necessidade, né? Porque está tudo pintadinho, tá? Aqui eu vou fazer também, ó, uma baguncinha com essa tinta branca aqui, tá?
Estou vindo com a brochinha número 0. Vou sujar aqui na tinta branca. Olha, deixando todo aqui, limpando no meu paninho. Saindo daqui, veja que eu venho passando sobre todas essas cores que estão aqui, tá? Tem um branquinho aqui muito bonitinho. E eu quero deixar bem parecido, não igual, porque a gente nunca consegue, tá? Mas a gente tenta. Estou acertando com esse pincel 0, porque eu não quero correr o risco de borrar aqui, tá? Mas não vou passar mais aqui em cima, vai ficar só com o que eu deixei. Sobre esse azul aqui, ó. Oh, agora eu tirei demais, gente. É um pingo, porque eu vou passar aqui, olha. Um pingo mesmo, tá? E a gente tem que observar muito. É um pingo que vai sair daqui, ó. Não encontra com ela aqui, tá? Elas não se encontram. E aqui realmente precisa ser com esse pincel pequeno. Aqui, olha, essa tinta branca sobre esse vermelhinho do cerâmica, mas eu não cubro todo, tá? Não cubro toda essa coisinha do cerâmica. Vou sujando pouquinho, só por aqui, ó. Pouquinho. E trazendo aqui para baixo, olha. São manchinhas, tá? São manchinhas. Mas vai ficando essa baguncinha aqui, tá? Aqui também. Olha, que pingo aqui em cima, olha. Uma linha sobre outra linha. Ladinho eu vou passar fininho, bem fininho. Olha, é uma linha. A gente consegue fazer com esse pincel, tá? O 0. Olha, é uma linha. Aqui. Contorno também igual uma linha aqui em cima. Não cubra essa tinta preta, tá? Vê que ela para aqui, ela não segue, tá? Não emenda nessa e não segue até aqui a pontinha, mas eu borrei a tinta branca, a preta. Então, deixo secar essa tinta branca e venho arrumando com a tinta preta ali. Agora, vamos aqui na alça. Ela tem apenas esse pedaço aqui só mais clarinho. Esse pedaço aqui só mais clarinho. Aqui, só nessa pontinha. E aqui. Esses outros são apagadinhos mesmo, por isso eu não vou mexer nelas, eu vou manter quase sobre o marrom e a tinta preta, né? Que tem um contorno aqui, olha, faço uma baguncinha aqui com essa tinta branca, limpo num pano e vou contornar esta tinta, esse fundinho aqui, olha, passando até sobre o marrom. Olha que pingo de tinta. É um pingo. Na parte de cima tem também, depois da tinta preta, tá? Depois desse contorno preto, eu venho com esse contorninho com a tinta branca, mas é um nada, gente. Pincel em pé.
vejo nada também, vou fazer uma baguncinha aqui, ó. Tá? Nessa parte de baixo, é o amarelo ouro primeiro. Gente, eu deixo um pouquinho longe de mim, porque eu sou meio estabanada aqui ainda, tá? Limpo o pincel, apesar dos anos todos que eu já trabalho com tinta, mas eu ainda sou bem estabanada. Olha, por cima do amarelo ouro, o amarelo canário. Vou sair daqui debaixo dessa tinta preta, desse contorno com a tinta preta, com um contorninho que para aqui, ó. Tá vendo? Ó, ele para aqui. Com esse amarelo canário. No comecinho dessa que eu passei o amarelo ouro, ó. Só aqui. Então é assim, gente, é cheio de detalhe, né? E a gente respeita aqui. Siena natural. Esse pedacinho aqui, ó. Ela vai sair desse ladinho, ó. Vou acertar aqui. E vai sair desse ladinho aqui. Tá bem ralinha. Só um pedacinho. Aqui está só um pedacinho. A marquinha está aqui, ó. Ela para aqui. Você vê que o caque que eu passei tá aqui, né? Muito bonitinho, por sinal. E assim a gente vai olhando onde tem, onde não tem. Ele sai daqui, ó. Estou com o pincel número 2. O amarelo ouro. Mas ela passa aqui, ó, sobre essa tinta branca. É um pingo de tinta. É o mesmo caso daqui. Quando passar, levanta a mão para ficar bem suave e delicada essa tinta, tá? Pinguinho do Siena natural. Nós vamos acompanhar aqui alguns pedaços, que é a mesma tinta que está aqui nesse chá, ó. Siena natural. Pouquinho do marrom aqui no cantinho. Pouquinho do marrom aqui. Pouquinho do marrom aqui. Tá vendo? Venho com esse pincel e um pingo do marrom, sem apagar o amarelo ouro. E quando chega aqui, a minha mão vai flutuar, olha, também, tá? Aqui tá um pouquinho menor, mas é completo com a tinta preta, tá? Esse pedacinho aqui é completinho com a tinta preta. Agora, eu só venho aqui com a tinta preta, por isso, tiro um print, que quando eu voltar, eu já venho aqui com a tinta preta no lugar certo, não fica difícil. O importante é a primeira que eu passei, tá? Amarelo ouro, siena natural e um pouquinho do marrom. Pegando aqui, ó, pertinho da alça, aqui, ó, pego um pingo, é um pingo mesmo, tá? Do ladinho dessa tinta branca que eu passei aqui, olha aqui, é um trabalhadinho com essa tinta preta aqui, ó. Aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é pretinho mesmo, tá? Ó. Ele acrescenta aqui um pouquinho, até chegar aqui, ó, no finalzinho, tá? Bem nesse cantinho aqui, tem um pedacinho com a tinta preta, é nada de tinta, olha o pincel número 0, tá? Ó, pinguinho da tinta preta, é um pingo mesmo. Eu venho com essa tinta branca, pode vir também com esse mesmo pincelzinho, número 6,
Olha, pego a tinta branca, deixo ali, não é tinta, é uma aguinha, tá? Essa aqui, ela não fica parada só aqui, tá? Olha, eu vou passear com ela aqui pra cima um pouquinho. Marco também aqui. Esse pedacinho aqui fica, tá? Bem clarinho, olha, não é branco aquele brancão, mas é suave, tá? E eu vou seguir com essas aqui. Só um pouquinho mais. Eu não vou apagar esse detalhe, essas cores aqui de dentro, assim como eu fiz aqui. Mas eu preciso ver, para saber que é uma transparência, eu preciso de botar algo aqui na frente, né? Que chame atenção. Então, olha aqui, eu clareio bem nesse pedacinho. E com esse pincel assim, tá vendo? Olha, pra cima e pra baixo, só mais um pouquinho, pra cima e pra baixo, deixo aquela manchinha, tá? Ó, pego ali, passo e veja que ela vai morrendo por aqui junto com as outras, tá? Mas aqui, tá vendo, ó? Precisa ter isso aqui, ó, o pincel tá assim, tá? Como se estivesse pintando uma parede. Então, é desse jeitinho, né? Veja que ainda parece o que está embaixo mais clarinho. Aqui, essa, viu que essa veio, o outro pedacinho está aqui. Eu vou fazer, olha, a mesma coisa, nada de tinta, tá? Precisa parecer o que está embaixo. E é somente isso aqui também. Esse pincel ainda, ó, ele segue até aqui praticamente sem tinta, olha, praticamente sem tinta, tá? E vem parando por aqui, na direção desse marronzinho, tá bom? Então, aqui é mais clarinho, aqui é mais branquinho, aqui é suave, delicado, aqui também, tá? E viu que ainda aparece, né? O que está aqui dentro. Uma clareadinha aqui, né? Que eu passei o marfim. Agora, ó, limpo todo aqui no meu pano, porque eu vou só fazer isso aqui, tá? Ela tem um trabalhadinho pra cá e ó, sem tinta, tá? Sem tinta mesmo, olha, só o pensamento no pincel. Contornei ele todo com a tinta preta. Aqui nesse pedacinho com o cinza lunar. Esta parte aqui com o cinza lunar. Só esse pedacinho aqui que eu passei um pingo da tinta preta, tá? Com a tinta preta eu fiz esses pequenos detalhes aqui, ó. É um pingo mesmo, tá? É um pingo. A tinta preta bem diluída, ela saiu daqui e parou aqui. A tinta é uma aguinha também, assim como a tinta branca, olha. Aqui, só esse pedacinho, aqui só esse pedacinho. E aqui também, olha, só que pingo de tinta, tá? Ela para por aqui, mais ou menos na direção desse detalhe aqui, tá? Então, para você ver que realmente não é difícil, né? É bem facinho de fazer. Aqui eu vim, vou acertar aqui, ó. Ele é mais bicudinho aqui, ó. Tá? De frente para esse arquinho. Aqui é mais larguinho. Tem apenas um detalhe aqui, sobre o marrom, que eu já passei, né? Só que pinguinho, ela vem aqui, ó, seguindo esse detalhe também. No encontro dessa aqui, ó, no encontro dessa, eu vou fazer uma manchinha aqui, ó, com a tinta preta, mas é uma manchinha mesmo,
tá? É manchinha, nada demais. Com esta linha que veio aqui com o marrom, eu faço também uma manchinha, pegando daqui, ó, daqui. Ela pega nessa atravessada e nessa aqui de dentro, é manchinha, tá? Cuidado aí para você não cobrir todo aqui. Aqui também é uma manchinha com uma tinta preta. Olha, bem pouquinho. Cuidado para você não passar tinta demais. Aqui, só um pouquinho. Bom, vocês estão vendo um pingo pretinho ali? Pois é, eu sujei ali sem perceber. Quando eu fui editar o vídeo, que eu estou vendo esse pingo, que pingo é esse? Acho que é uma poeirinha. Soprei, eu borrei mais. Desculpa, fui tirar achando que era um cisquinho, borrei mais. Então, o que eu fiz? Peguei o verde musgo claro, fiz essas folhinhas. Termino de fazer essas folhinhas, faço uma misturinha do verde musgo claro com o sépia e vou reavivar essas folhinhas, uma por uma, com cuidado para não borrar mais, né? Termino de fazer essas folhinhas e venho fazendo uns pinguinhos com o sépia puro, tá? E assim, viu que eu consegui disfarçar, não 100%, mas não dá para perceber que foi um pingo isolado aqui, né? E veja como ficou delicada essa pinturinha, eu amei, gente. Mesmo sem borrar aí sua pinturinha, faça também uns pequenos detalhes assim, fica muito lindo, né? Cores combinantes, né? Tá bom? Então, gente, é isso, tá? Não precisa entrar em pânico, se desesperar, né? Porque pingou, manchou. Se for lugar assim, uma pintura muito assim elaborada como essa daqui, faça uma folhinha, faça uma florzinha, faça uma borboletinha, inventa do seu jeitinho, mas vê que a gente não perde o nosso trabalho, tá? Veja a delicadeza disso, né? Bom, procurei fazer essa pinturinha de forma mais tranquila, suave, bem delicada, de forma fácil, que é realmente para quem está começando a pintar tecido agora, tá bom? Então, se gostar, deixa o seu like, compartilhe e divida aí com alguém, né? Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Deus, agradeço a você que se inscreveu, que vai se inscrever. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Um bom final de semana.